vamos falar sobre a palavra de Deus, a bendita, santa, maravilhosa palavra de Deus. Deus é um Deus maravilhoso, com toda a sua grandeza. Ele fala conosco, né, por meio da sua palavra. E se você está aí assim, meio assim, procurando uma resposta, como a Lu disse, hoje você vai receber resposta do Senhor, eu creio. Mas a melhor forma de nós recebermos resposta é entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta e ouvindo direto do trono da graça. Está aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E há um poder, minhas irmãs, quando nós, nas nossas casas, oramos, abrimos a nossa Bíblia, né, fazemos leitura da Bíblia, porque as respostas que a nossa alma tanto anseia, elas estão aqui. O Senhor quer falar conosco. Amém? Abra a Bíblia de vocês aí em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, uma passagem tão muito conhecida por nós. Nós vamos ler do 35 ao 41. E quando eu estava orando, minhas irmãs, perguntando para Deus o que Ele queria falar conosco nesta noite, um tempo em que mulheres deixariam todos os seus afazeres para estarem aqui buscando ao Senhor, porque por mais que seja maravilhoso nós nos reunirmos e ver umas às outras, conhecer novas irmãs, eu tenho certeza que vocês saíram da casa de vocês hoje, nessa sexta-feira chuvosa, para falar com Deus, para ouvir a Deus. E eu estava em casa, né, já tenho orado por este culto há alguns dias, e perguntando para Deus o que Ele queria dizer para nós, o que Ele gostaria de falar para nós. E o Senhor foi tão claro, tão específico em falar ao meu coração e me levar ali a um tempo de oração. E foi essa passagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Marcos 4, eu vou só fazer uma explanagem aqui, mas deixam aberto que a gente vai ler. Marcos 4 é uma passagem que nos conta sobre um momento em que Jesus estava com seus discípulos. Eles haviam ensinado ao povo ali, Jesus, né, fazendo os milagres, operando milagres, curando, libertando, durante todo o dia. E no final da tarde, o texto vai nos contar que Jesus então pega os seus discípulos e fala com os discípulos: vamos passar daqui para a outra margem lá do mar. E eles entram no barco, vai para a outra margem e são surpreendidos no meio da travessia ali com uma grande tempestade. E nós vamos discorrer neste texto a partir de agora. Amém? Vamos lá para o texto. Vamos lá. Marcos capítulo 4, do 35, versículos 35 ao 41, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. O que Jesus disse aí, meninas? Em algumas Bíblias vai estar escrito de vermelho, porque quando está escrito de vermelho é o próprio Jesus falando. E aí começa o versículo: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Amém. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele é Jesus. Jesus estava na popa do barco, dormindo em uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros:
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Nós vamos até aqui. Este texto nos conta essa situação, que é bem clara, né? O texto é bem claro em dizer que Jesus passa ali o dia ensinando o Evangelho para o povo, e depois ele entra no barco, como eu disse, com os discípulos, para atravessar para outra margem do lago ali, do mar. O texto não nos fala, não nos conta, não é claro em dizer se havia ali um mau tempo, né? Porque às vezes a gente olha para o céu e é mais fácil, a gente mesmo com as nossas limitações, a gente consegue ter uma noção. Olha, vai chover. Até uma criança, né? Se você pega uma criança e a criança consegue ter esse entendimento. Olha, vai chover porque as nuvens estão carregadas e etc e tal. Mas o texto não nos fala sobre isso. Mas só para contextualizar, o Mar da Galileia, que na verdade ele é um lago de água doce, ele fica, vou ler aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender. Ele é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. É chamado também de Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. E esse lago está aproximadamente 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele fica cercado por montanhas muito altas. Do lado oriental tem as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia. E no extremo norte de Israel fica ali o monte que é o mais alto, é o Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele está sempre coberto por neve. É sempre um local frio. E os ventos que descem ali do Monte Hermon passa ali pelo lago, que já é baixo e cercado por montanhas. Todo esse acontecimento ali do clima, né, climático ali, pode causar, de repente, mesmo num dia de grande sol, pode causar uma tempestade. Então essa pode ser uma explicação para a tempestade que pegou eles ali, né, desprevenido. Embora nós precisamos entender e crer que nada pega Jesus desprevenido, minhas irmãs. Jesus não tem plano B. Não tem. Essa é uma grande verdade que a gente precisa trazer como convicção para a nossa alma. Jesus não tem um plano B. Às vezes a gente, como ser humano limitado, a gente faz um plano. A própria Bíblia diz, né, que cabe ao homem fazer planos, mas que a resposta certa sempre vai vir do Senhor. E de fato tem dia que você acorda, planeja algo e depois você vê que o dia foi e seguiu totalmente o contrário, porque muitas coisas fogem do nosso controle ali. Então eles entram no barco, supostamente tudo tranquilo, para atravessar e chegar do outro lado, provavelmente para descansar depois de um dia agitado. E assim como essa travessia dos discípulos ali com Jesus, planejando atravessar para descansar, algo tão simples, assim é com a nossa vida. Muitas vezes a gente acorda pela manhã, passa um dia tranquilo, você vai dormir à noite, tudo bem, tudo tranquilo, mas de repente o telefone toca, uma notícia ruim, não é verdade? Às vezes você vai no médico para uma consulta de rotina, você recebe um diagnóstico, às vezes está tudo bem ali no relacionamento, de repente surge um adultério, desfaz toda a família, vira toda aquela confusão, porque essas tempestades nas nossas vidas, elas são inevitáveis, ninguém tem como prever, e a certeza que nós temos é de que mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por elas. O próprio Jesus nos advertiu dizendo que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu, Ele também passou e Ele venceu. E essas tempestades que a gente sabe que vai chegar nas nossas vidas, normalmente vai nos pegar de surpresa. É muito comum a gente ver alguns pregadores falando aí de qualquer forma, pregando inverdades, querendo convencer as pessoas que após as pessoas, olha, vem para Jesus que você nunca mais vai ter luta.
Não é verdade. O próprio Jesus passou por lutas. A diferença é que passar por lutas com Jesus é muito diferente de passar por lutas sozinhos. Quando nós estamos com Jesus no barco, tudo fica mais tranquilo. Essa é a verdade que tem que trazer esperança para o nosso coração. Nós não temos que guardar no nosso coração a esperança de que nunca passaremos por lutas, nunca passaremos por situações ruins. Vamos passar sim. O dia mau, ele chega para todos nós. Chega para o rico, chega para o pobre, para o branco, para o preto, chega para todos nós, até para as crianças. Quantas crianças a gente tem visto hoje sofrendo, né, com depressão, com ansiedade e tantas outras coisas. Eu me lembro um dia que a Denise, que era a líder do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, eu conversando com ela algumas coisas e ela falou para mim assim: Jana, a criança também passa por dias difíceis, fica preocupada, a criança fica ansiosa. E naquela hora me virou uma chave assim na minha cabeça, porque eu pensava assim: gente, o que esses meninos, né? Eu olhava para os meus filhos e falava: o que esses meninos têm para preocupar, gente? A gente tem um boleto para pagar, porque a gente acha que a vida de adulto que é difícil, porque a gente paga boleto, né? Paga tantas coisas, mas as crianças também sofrem, elas têm ansiedade, elas supõem coisas, né? Elas veem às vezes os pais conversando e pensam assim: meu Deus, já estão brigando, e são tantas coisas ali que também pode trazer preocupação para a vida das crianças. Mas a gente tem que entender também que essas tempestades que chegam na nossa vida, e cada uma de vocês aqui certamente tem, né, está vivendo alguma tempestade, elas não têm o objetivo de nos matar. Elas servem para nos ensinar algo. Todas as vezes que você sai de um processo difícil, você sempre sai aprendendo alguma coisa. É bem verdade que muitas vezes as pessoas negligenciam isso. A gente ouviu muito durante a pandemia que depois da pandemia ninguém seria da mesma forma, não é verdade? Mas muita gente saiu da pandemia muito melhor. Por outro lado, algumas pessoas saíram piores, infelizmente. Essas são escolhas que nós precisamos fazer. E nós vamos aprender aqui 4 coisas que nós aprendemos, que nós precisamos aprender na nossa vida e no meio dessas tempestades. E a primeira delas é que essas tempestades, elas são inevitáveis. Elas vão chegar mais cedo ou mais tarde, e não quer dizer, nem todas as vezes, quer dizer que nós estamos em pecado, né? Porque muitas vezes, quando o cristão está passando por alguma situação difícil, é muito comum alguém, né, tem alguém enfermo na nossa casa, aí chega algum crente e fala assim: será que não tem pecado? Mas por quê? Porque crente não fica doente? Crente não é ser humano, não é gente? Todo mundo fica doente, pode ficar doente um dia. Sim, tem pecados que são vindos tem doenças que são vindas de pecado? Pode sim, pode acontecer. Mas muitas vezes nós vamos apenas ficar doentes, vamos passar por aquela enfermidade, porque precisamos aprender algo ali. Então as tempestades, elas são inevitáveis mesmo. Os discípulos entraram ali no barco com Jesus só para passar para o outro lado. Imagina, eles deviam se perguntar, né? Mas era uma passagem para o outro lado, por que eu estou passando por tudo isso? E é assim também nas nossas vidas, minhas irmãs. A gente faz um plano, organiza tudo para dar tudo certo, mas depois vai vindo as situações, as dificuldades, e aí a gente começa a questionar: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou passando por isso? E aí quando a gente vem para a palavra, a gente olha para a vida de Jó. Jó passou por uma tempestade terrível. O homem era rico, de repente ficou pobre. O homem era pai de 10 filhos, de repente o homem fica sem nem filho. O homem gozava de uma saúde plena ali para cuidar de todas as coisas que ele cuidava, de repente se vê ali em chagas, né? Fedido, morto-vivo ali, a ponto da própria esposa dele falar: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó não desanimou, embora Jó questionou, embora Jó teve ali as crises dele na fé, mas Jó não desanimou.
Mas Jó, e no final do livro ali, Jó ainda nos dá uma declaração tão maravilhosa. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós estamos diante de uma tempestade, não tem um tempo que a gente ore mais, que a gente busque mais, que a gente clame mais e se aproxime mais de Deus. Então, ao invés de murmurarmos no momento das lutas, nós mulheres, infelizmente, sabemos bem o que é murmurar. É muito melhor perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Qual a vontade do Senhor? O que o Senhor quer para mim? Porque elas são inevitáveis, vai chegar para qualquer uma de nós. Elas são também imprevisíveis. Tudo parece estar bem, aparentemente bem, mas de repente algo acontece ali e muda tudo de lugar. Não sei se já aconteceu com vocês ou se é só na minha casa. Tem dia que acorda tudo bem. Nós acordamos todos juntos lá na minha casa aos domingos. É o dia que acorda todo mundo. Então aí a gente planeja, no domingo a gente faz café da manhã, toma café da manhã junto, a gente faz o devocional todo mundo junto e por aí vai. E aí eu durmo no sábado planejando tudo isso, tudo ok, mas parece que alguém tem dia que me levanta já xingando, já reclamando, aí senta na mesa para tomar o café e diz, né, todo desengonçado. Aí nem todo dia, gente, a gente está bem, aí um começa a brigar e vira aquela contenda, que eu olho e falo, gente, mas estava tudo bem. Estava tudo tranquilo. E é assim na nossa vida. As tempestades, elas são imprevisíveis. Elas, às vezes, parece que entra um vento dentro da casa da gente e muda tudo de lugar. É só lá na minha casa, minhas irmãs. Misericórdia, é assim, não é? Você fala, eu vou ali no centro de BH comprar algumas coisas, planeja tudo. Aí você chega lá, você passa um perrengue no ônibus, o ônibus não vem, tanta coisa acontece. Aí a gente começa a murmurar, reclamar, mas a gente precisa entender que essas tempestades, essas situações, elas são imprevisíveis, podem trazer insegurança. Os discípulos estavam no barco atemorizados. O verso ali 40 nos mostra eles atemorizados, desesperados ali, né, pensando o que fazer. Imagina o medo daqueles discípulos. Eu me lembro uma vez que eu fui à praia com um grupo de amigas. E aí elas falaram, vamos fazer um passeio de barco. E eu não gosto, eu tenho muito medo de água, não sei nadar, então eu falo assim, eu nem invento não, sabe? E aí elas, vamos. Gente, eu lembro que eu passei a tarde inteirinha sentada sozinha na praia, esperando elas voltarem. Eu já estava cansada de ficar ali, porque eu também não queria pegar uma mesa, pagar pela mesa. Eu fiquei sentada na areia a tarde todinha sozinha, esperando elas voltarem, mas eu não fui. Porque quando eu olhei para o barco, eu falei, esse barco não me inspira confiança nenhuma, eu não vou entrar aí de jeito nenhum. E elas foram, passearam lá, foi conhecer a ilha da casa de não sei quem. Eu falei, eu não quero conhecer nada, eu vou ficar sentadinha aqui. E eu fiquei lá a tarde toda sentada. E de fato foi Deus que me guardou, porque quando elas voltaram, voltou todo mundo passando mal, enjoado, porque o barco realmente era muito precário, balançava demais, então todo mundo ficou muito indisposto. Então, era uma opção minha entrar ou não naquele barco. Agora, ali naquela época, era o meio de transporte deles. Então, eles tinham, né, que entrar ali e passar para passar para o outro lado, para ir para qualquer lugar. E ser surpreendido ali num barco precário ali, que eu imagino que não era nenhum barco maravilhoso, né, nenhum navio ali, era algo ali tão simples. E imagina o quanto eles não temeram, né? E por fim, essas tempestades, elas são inadministráveis. Os discípulos eram pescadores. A maioria deles tinham como ofício de trabalho a pesca. Então, vocês imaginam, eles conheciam aquele lago. E muitas vezes, conhecer nos coloca numa situação mais difícil do que quem não conhece. Por quê? Eu não sei nadar, eu não brinco nem na piscina. Tem comigo esse negócio de pular na piscina, eu não sei nadar, então eu não brinco. Mas quem sabe nadar desafia, pula na cachoeira, pula, né, vai para frente do mar e tantas outras coisas. Eu não brinco com água.
E os discípulos, eles sabiam provavelmente nadar, porque era algo ali corriqueiro deles, e eles eram pescadores. Eles podiam muito bem, na hora que a água começou a subir, entrar para dentro do barco, o que eles podiam fazer? Nós mesmos vamos resolver esse negócio aqui. Pode deixar Jesus deitadinho lá, quietinho, e a gente vai resolver. A gente vai, né? Pula lá, vamos fazer alguma coisa. Mas muitas vezes, minhas irmãs, o que Deus quer mesmo de nós é testar a nossa dependência nele. Porque muitas vezes a gente tenta resolver com a própria mão e embola muito mais. Repara, mulher casada, as casadas agora. Quando o casamento está em crise, o que ela vai fazer? Eu preciso me arrumar mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso, e eu vou. As jovens que ainda não se casaram. Não, eu preciso arrumar mais o meu cabelo, eu preciso andar mais bonita, eu vou treinar, porque eu tenho que ficar com o corpo bonito para chamar a atenção do varão e etc e tal. Quando na verdade, o Senhor não precisa do nosso auxílio. Ele quer de nós a nossa dependência. Ele quer de nós que nós busquemos a Ele. Porque pelas nossas próprias forças, pela nossa própria esperteza, a gente se embola e acaba ficando tudo mais difícil, mais embolado. Então, minhas irmãs, no meio da tempestade, muitas vezes o Senhor vai pedir de nós uma ação de fato. Nós não podemos muitas vezes ficar só. Imagina se os discípulos tivessem ficado ali, a gente vai ficar sentado aqui. Não, muitas vezes a gente vai ter que agir. Mas antes de agir, nós precisamos perguntar ao Senhor o que Ele quer que a gente faça. Nós precisamos buscar ao Senhor para saber quando fazer. Porque senão, às vezes, aquilo que é tão simples vai dar ruim. Se os discípulos tivessem tentado qualquer manobra ali para tentar se salvar, talvez eles teriam colocado ainda mais a vida deles em risco. Mas o que a gente precisa ainda mais entender aqui nesse texto é que quando o Senhor determina algo para as nossas vidas, promessa e realidade com Jesus caminham junto. Se Ele determinou algo para a sua vida, não precisa se preocupar. Ele vai cumprir. O que Jesus disse lá para os discípulos, lá no versículo 35 que a gente leu junto? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Se Jesus disse: passemos para a outra margem, minhas irmãs, eles iam chegar na outra margem. Com chuva, com vento, com a água entrando ou o que fosse, eles iam chegar lá do outro lado. Porque se Jesus determinar algo sobre a sua vida, pode ficar tranquila, Ele vai cumprir. No tempo dele, é bem verdade, mas Ele vai cumprir. E Ele disse que estaria conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então, muitas vezes, quando o diabo coloca no seu coração que você está sozinha, você não está sozinha, o Senhor está com você, porque essa é uma promessa dele, e aquilo que o Senhor determina, Ele cumpre. Ele vela por sua palavra para cumpri-la, para fazer com que ela se concretize do início ao fim. Lá no fim do versículo, nós já estamos finalizando, lá no fim do versículo, Jesus faz duas perguntas para os discípulos. Por que vocês estão com medo? E pergunta para eles se eles não têm fé. Por que Jesus faz essa pergunta para eles? E é a mesma pergunta que Ele sempre faz a nós. Por que vocês estão com medo? Por que nós tememos? Por falta de conhecer a Deus. Por falta de conhecer o poder do nosso Deus. Sabe por quê, minhas irmãs? Reparem no texto, o que o texto diz. Com toda a tempestade, com toda a situação, o que Jesus estava fazendo? Dormindo na roupa do barco, dormindo. Por quê? Jesus estava lá dormindo em paz. Em paz, em segurança, porque Ele sabia que tudo estava dentro do controle dele. E quando nós entendemos o poder do nosso Deus, quando nós entendemos quem é o nosso Deus, nós
também descansamos. Porque nós confiamos que Ele prometeu e Ele vai cumprir. E Ele de fato cumpre. Jesus lá dormindo, os discípulos desesperados, com medo, achando que ia morrer, e Jesus quietinho dormindo. Jesus é a nossa paz. Jesus é a paz no meio da tempestade que acalma o nosso coração. A paz que excede todo entendimento, nós só conhecemos ela no meio da situação. Mas para isso nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós precisamos conhecer mais de Cristo. Porque se eu não conheço a Cristo, se eu não conheço as palavras, as promessas de Cristo para a minha vida, eu vou temer, eu vou me desesperar. E quer ver alguém fazer besteira? É o medo. Quando nós estamos com medo, a gente sempre acaba bagunçando ainda mais a situação. Então, minhas irmãs, Jesus estava dormindo porque ele sabia que bastava uma palavra dele para que o vento e o mar se aquietassem. E foi de fato isso que ele fez. E com a minha vida e com a sua vida não é diferente. Basta uma palavra do Senhor. Para que aquilo que você está angustiada, sofrendo, desesperada, pedindo, achando que não vai ter saída, que não vai dar conta, que não vai ter vez, basta uma palavra do Senhor. Para que toda tempestade dentro do seu coração se acalme. E o que Deus falou ao meu coração foi exatamente isso. Que tem mulheres agitadas, ansiosas, desesperadas, clamando ao Senhor, mas não ouvindo a resposta do Senhor, porque muitas vezes a gente fala tanto, se agita tanto, se inquieta tanto, que a gente não consegue ouvir a resposta do Senhor. Jesus estava deitado na popa daquele barco, porque a identidade de Jesus em todo o tempo do ministério de Jesus foi ali algo inabalável. Jesus nunca colocou em descrédito a identidade dele, porque ele sabia de fato quem ele era, sabia quem o pai dele era, por isso ele se acalmava. E muitas vezes falta a nós conhecimento de Deus. A Bíblia fala que o poder, que Deus, ele é todo poderoso, ele é o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. E a Bíblia fala que Deus conhece cada uma das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. A Bíblia fala que o nosso Deus segura as ondas, o mar, todo o mar, a água do mar, na concha das suas mãos. A Bíblia fala, minhas irmãs, que Deus mede os céus a palmo. Imagina, faz assim com a sua mão. Imagina o que a sua mão é capaz de medir. Mal um telefone. E o seu Pai, o seu Deus, ele mede os céus a palmo. Imaginem a grandeza desse Deus. Imagina, minhas irmãs, se é para a gente temer. Nós só tememos se não conhecermos o nosso Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o encontramos. Ah, Jana, mas então nunca vamos sentir medo? Vamos. Somos humanos. Somos frágeis. Sentimos medo, ficamos preocupados, tantas coisas. Mas uma coisa a gente não faz. A gente não desespera. Não pula do barco, porque se Jesus está dentro do barco, a salvação está dentro do barco. Anda desesperado aí, batendo cabeça, ovelha que não tem pastor, ovelha que não está dentro do aprisco. Elas batem mesmo cabeça aí, se desesperam, se ferem. Mas a ovelha que tem o pastor, o sumo pastor, ela sabe de onde vem o socorro dela. E é isso que nós precisamos saber, mulheres, para nós levarmos esse ano, sabe, em paz. Não quero aqui dizer para vocês, olha, vocês vão passar um ano que não vão ter preocupação de nada, um ano que vocês não vão se decepcionar com nada, nem com ninguém. Eu não estou aqui para dizer isso para vocês.
porque nós vamos passar sim por aflições. Nós estamos vendo o princípio das dores estão aí. Está se cumprindo a profecia, Jesus está voltando. E antes da vinda de Jesus, a própria Bíblia já nos mostrava tudo o que precisava acontecer, todos os sinais que aconteceriam para que Jesus voltasse. E Ele está voltando. E nós vamos passar por momentos muito difíceis, é fato. Eu não posso mentir para vocês, porque qualquer pessoa que leia a Bíblia sabe disso. Mas se nós estivermos com Jesus, se Jesus estiver do nosso lado, meus irmãos, nós sairemos vitoriosas de qualquer situação. É tão interessante que a Bíblia nos conta, pelo menos os evangelistas ali nos conta pelo menos 3 passagens de Jesus no mar. Em Marcos 4,35, que é o que nós lemos agora, Jesus acalmou a tempestade. Em Marcos 6, 45 ao 56, os discípulos estavam em alto mar, estava escuro e Jesus vem até eles andando sobre as águas. Jesus vem até eles andando sobre as águas. Os discípulos se assustam e Pedro vive uma experiência maravilhosa, pede a Jesus que deixe ele andar sobre as águas também. Jesus chama Pedro, mas Pedro, por medo, se afunda. Jesus vem até os discípulos também no mar. E em Lucas 5, Jesus nos conta sobre a pesca maravilhosa. Os discípulos estavam no mar, pescando a noite toda. E a Bíblia nos fala, o texto nos mostra que os discípulos ali pescando a noite toda não pescaram nenhum peixe. E ao amanhecer ali, Jesus ensinando ao povo ali na praia, Jesus encontra os discípulos e fala para os discípulos: voltam para o mar e lance as redes. E Pedro fala com Jesus assim: Jesus, mas a gente ficou lá a noite toda e não pescamos nada, mas porque o Senhor manda, nós vamos lançar as redes novamente. E por isso o texto nos dá um título ali da pesca maravilhosa, porque eles voltam, lançam as redes em obediência e fazem uma pesca de fato maravilhosa. 3 situações, minhas irmãs. O mesmo Deus, o nosso Deus, não importa qual a situação, o quanto o mar que você está vivendo está agitado, não importa. O nosso Deus permanece o mesmo. O caráter do nosso Deus permanece o mesmo. O poder do nosso Deus permanece o mesmo. E hoje, minhas irmãs, o que eu vim dizer aqui para vocês, eu vim como porta-voz de Cristo, porque foi o que o Senhor trouxe ao meu coração para dizer para vocês. Não podemos desanimar. O mar pode estar agitado como for. Se o Senhor permanece no seu barco, você pode confiar. O seu barco não vai naufragar. Se o Senhor permanece no controle da sua casa, a sua família pode até dar uma agitada, mas ela não vai ficar para trás no dia da vinda do Senhor. Se o Senhor permanece no controle das suas finanças, pode descontrolar ali um pouquinho, mas o Senhor vai restaurar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida profissional. O Senhor, que é poderoso para fazer, vai trazer aquilo que te for necessário, no meio do mar, no meio das ondas, no meio do naufrágio. Uma palavra dele acalma, aquieta, e o mar vai ter que se acalmar. Minhas irmãs, nós podemos ter um exército do inferno contra as nossas vidas, mediante uma palavra do Senhor. Esse exército tem que retroceder. Ele tem que retroceder. E esses 3 textos nos mostram 3 princípios: da dependência, da confiança e da obediência. Dependência, os discípulos foram lá, acordaram Jesus, mesmo ali querendo fazer algo, eles foram lá buscar em Jesus, que é a fonte. Confiança, mesmo que o vento esteja forte ali no seu rosto,
Você precisa confiar no Senhor e obedecer. Jesus mandou eles lançarem a rede para lançar aquilo que eles estavam lançando a noite toda. Mas se Jesus mandou lançar, eles foram lá, lançaram e pescaram. E muitas vezes nossas redes não voltam cheias, porque Jesus fala assim: olha filha, vai lá, faz de novo. E você, não, já fiz um monte de vezes. Já falei um monte de vezes de Jesus para tal pessoa, agora não vou falar mais. Aquela pessoa ali não tem jeito. A gente mesmo decreta uma sentença sobre algo que Jesus já declarou a paz. Nós vamos lá e decretamos uma sentença de morte. Por isso nós precisamos mudar a nossa mente, mudar as nossas vestes, para que a gente tenha um novo ano, um ano diferente. Vai ter luta? Vai ter luta, mas nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir, nós não vamos ficar ao pé do caminho. O Senhor quer renovar as nossas forças, para que a gente volte para o mar, para que a gente volte a fazer aquilo que paramos de fazer, para que a gente volte a fazer aquilo que a gente declarou que não vai dar mais certo. Deus quer nos dar um novo tempo, novo tempo. Vocês podem ficar de pé? Nós vamos orar. As meninas do louvor vão tocar uma canção para a gente. E agora, minhas irmãs, é você e Deus. Você e Deus. O Senhor sabe do que você precisa. O Senhor sabe quais são as tempestades que você está enfrentando. Às vezes, a amiga, a irmã que está sentada aí do seu lado, ela não sabe das situações que você tem vivido. Ela não sabe aquilo que está dentro do seu coração, as lutas, a angústia, a agitação que está aí dentro. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o seu coração. E só Ele pode acalmar a tempestade. Só Ele pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Nós somos limitados. Eu não posso ver o que está dentro de vocês, mas o Senhor que está aqui, Ele pode ver. E Ele pode mudar a sua vida e fazer tudo novo. Mas você não pode desanimar. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode desistir e decretar falência naquilo que o Senhor está vendo lá longe. O Senhor está vendo o final e você está parada aqui no meio. O Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. O Senhor quer nos dar um novo tempo, mas para que a gente viva esse novo tempo, muitas vezes a gente precisa de uma nova vida. Jesus precisa estar no barco. Jesus precisa estar no barco. E se por algum momento Jesus saiu do seu barco, ou você não tem conseguido perceber que Jesus está no seu barco, é hora de você convidá-lo para voltar para o barco. Pode fechar os seus olhos. As meninas vão cantar uma canção. Nessa hora, você se conecte com Jesus. Lance as redes. Lance as redes. Não pare. Senhor, nessa noite, te deu uma direção. E a gente precisa ser filhas obedientes. Crianças
te acusar, tentou te envergonhar, que eu estava pedindo para você colocar lá. Lançar essas redes. E lá lançar essas redes, mas é lançar essas redes em rendição, em humilhação, em devoção, em oração, no secreto. É lançar suas redes no secreto, é fechar sua porta e lançar essas redes. Porque você tem um pai que cuida, e sobre a palavra dele você vai. Sobre a palavra dele você vai lançar essas redes. E o Senhor vai fazer uma pesca maravilhosa. Eu creio, saia daqui com essa convicção. Com essa convicção que o Senhor vai fazer essa pesca maravilhosa. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto do lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto do lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filha, eu vou te Aleluia. Eu não sei, meus irmãos, qual é a rede que o Senhor vai te pedir para lançar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está vendo tudo se desfazer, que você está vendo tudo agitado. Qual é a área aí dentro de você, do seu coração, que você tem olhado e falado assim: Deus, está tudo tão desorganizado, tão bagunçado. Mas eu sei que você precisa, para organizar essas áreas aí do seu coração, você precisa chamar Jesus para estar no barco com você. Tem uma canção que a gente canta desde o ministério infantil que fala: com Cristo no barco tudo vai muito bem e acalma a tempestade. Se Jesus estiver no seu barco, Ele vai acalmar a tempestade. Se a tempestade tem permanecido mais tempo do que o proposto, talvez é porque Cristo não tem governado o seu barco. Convide Jesus para governar a sua casa. Convide Jesus para governar tudo que você faz. E creia, tudo vai dar certo. Você pode lançar as redes ao comando de Jesus e colher frutos para a eternidade. Mas sem Jesus, minhas irmãs, é impossível. Sem Jesus é impossível. Convide Ele para todos os lugares. Mas sobre todas as coisas, convide Ele para morar no seu coração. Porque quando Cristo está no nosso coração, no centro do nosso coração, todas as demais coisas vão se organizar por si só. Por isso eu quero orar com você. Coloque as mãos sobre o seu coração. E talvez você que está aqui hoje, mulher, como a Lu disse, você veio hoje buscando uma resposta, mas muitas vezes a gente já está num limite tão grande que a gente fala: Senhor, eu não aguento mais pedir essa resposta. Senhor, eu não estou mais dando conta. E hoje você entende que você precisa convidar Jesus para estar no centro, para estar no controle do seu barco, no controle da sua vida. Quando Jesus entrar no controle dessa situação, essa situação vai se resolver por si só. Por isso, agora, com seus olhos fechados, a mão no seu coração, faça uma autoanálise da sua vida até aqui. Faça uma autoanálise para você entender e se perguntar: como está a sua vida? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Cristo tem sido o governo da sua vida, ou você tem vivido a ermo, cada dia para um lado, para onde o vento te agita, para onde o vento te leva, você tem ido? E se você entender, minha irmã,
que a sua vida está sendo agitada de vento em vento, de situação em situação, porque Jesus não está no controle da sua vida. E se nessa hora você quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, toma o controle da minha vida, ela é sua. Faça o que o Senhor quiser fazer, conforme a sua vontade. Eu quero, Jesus, viver a vontade do Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, me faça um sinal, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Ou você que talvez já caminhou com Cristo um dia, teve a sua vida ali sendo direcionada por Cristo e se desviou, não anda mais com o Senhor e tem visto os frutos da desobediência. Se você hoje quer voltar a Cristo, se você quer que Cristo volte a governar a sua vida, levante a sua mão. Eu quero orar por você, para que o Senhor volte a fazer morada no seu coração, para que o Senhor volte a governar a sua vida. Tem alguém nessa noite que queira entregar a sua vida a Jesus ou retornar aos caminhos de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Você pode vir aqui na frente, minha irmã. Essa é a decisão mais assertiva de toda a sua vida. Pode ter certeza que a partir de hoje o Senhor jamais vai sair de perto de você. E toda a confusão, toda a agitação que estiver dentro do seu coração tem que se desfazer, porque o Senhor é o seu Pai, que vai cuidar de você, que vai desacelerar, que vai organizar, que vai colocar em ordem toda a agitação de dentro do seu coração. De maneira alguma o Senhor te lançará fora, porque a palavra dele diz: todo aquele que crê, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E o Senhor hoje te recebe, te chama de filha amada do Senhor. Você não é mais órfão, agora você tem um Pai que é sobre todo Pai. Vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a vida da Natália ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Natália hoje diz sim ao Senhor e não para esse mundo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide mesmo da Natália. Seja com ela, Pai. Governe a vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda tempestade que esteja agitada dentro do coração da Natália, e toda voz, ó Deus, que esteja falando mais alto, que a voz do Senhor agora se acalme, se aquiete, para que a voz do Senhor, ó Deus, ecoe sobre a vida dela. Pai, a Natália, ela é do Senhor. A Natália agora, Deus, é sua filha. Ela não é mais criatura, ela é filha. E que a Natália possa viver, ó Deus, de glória em glória. Em nome de Jesus, até a vinda de Cristo Jesus. Que o Senhor seja contigo, Natália. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Que Ele guarde a sua vida. Que Ele te dê novos sonhos, novos projetos, novo estilo de vida. Que você seja uma bênção. Luz de Cristo por onde você for. Viu? Seja bem-vinda à família de Deus. Nós estamos aqui. Aleluia!
passa agora a conduzir a vida dela de glória em glória, de glória em glória. Ah, Jesus, nós só podemos agradecer ao Senhor por tantos feitos, meus irmãos. Se o Senhor está no nosso barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Você passa por lutas, você vai passar por adversidades, mas em todas elas você vai olhar e falar assim, tá? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Se o Senhor está aqui, tudo vai ficar bem. A partir de hoje vocês vão experimentar a paz que excede todo entendimento. Tudo está caindo, tudo está agitado ali, mas você olha e fala assim, ai meu Deus grandão, meu Pai, Ele vai tomar conta. Ele já sabe de todas as coisas. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez até aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor guarde a sua palavra no nosso coração. Olha, que essa palavra caia em terra fértil, que ela encontre lugar seguro no nosso coração e que produza frutos, Pai, frutos para a eternidade. Que possamos viver, ó Deus, de glória em glória até a vinda de Cristo Jesus, unidas umas às outras, fortalecendo umas às outras, olhando para o Senhor nos momentos de dificuldade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos leve em paz, em segurança para as nossas casas, e que em nome de Jesus Cristo possamos ouvir a sua voz, ouvir do Senhor, ó Deus. Tu és minha filha amada, em quem me comprazo. Pai, fala conosco ainda essa noite nas nossas casas. Pode falar por sonhos, pode falar por revelações, Pai. Sê conosco, ó Deus, por onde formos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor nos leve em paz, e que ao chegarmos nas nossas casas, Pai, sejamos surpreendidas por um presente maravilhoso que só o Senhor pode fazer por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, vá conosco, Senhor. O Senhor é Deus onipresente. O Senhor está aqui, está com os nossos e vai nos acompanhar até as nossas casas também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Até o dia 9.